para que eles conversassem sobre um assunto que foi tratado em uma conversa sigilosa entre o próprio Gonê e o Alexandre de Moraes. Então, o que foi pedido nessa reunião? Foi conversado entre o PGR e o ministro do Supremo Tribunal Federal. O que foi? O que o Talhaferro afirma é que o Gonê queria saber quem o Alexandre queria que a PGR perseguisse. Mas não acaba por aí, não. Porque toda boa máfia tem os seus capo-regimes. O capo-regime é um cara com um alto cargo na máfia que chefia um outro grupo de mafioso que é ligado à máfia principal. E um dos capo-regimes do Alexandre de Moraes chama-se Paulo Gonê. Ou melhor, apóstata Paulo Gonê. Muito católico, uma fé muito grande, meu Deus, quer ir, beijar o Papa. Muito católico. Vamos ver o que o Talhaferro revela sobre o católico Paulo Gonê. Bota aí. Também, como o senhor falando direto com o Paulo Gonê, é isso? O que o senhor falava direto com o Paulo Gonê? O que o senhor falava direto com o Lucas, que era assessor dele? Quais eram as demandas que eu não consegui ler rapidamente? Peraí. Talhaferro falava direto com Paulo Gonê? Aqui entender. O senhor podia explicar pra gente qual era o seu diálogo com o senhor Paulo Gonê ou com o senhor Lucas? O que eles pediam? Aqui tá bem claro, senador. Assim, boa tarde, Eduardo, tudo bem? Aqui quem fala é Lucas, secretário executivo da Procuradoria-Geral Eleitoral. Dr. Paulo Gonê, vice-PGE, me pediu para entrar em contato com você sobre um assunto que Dr. Paulo tratou com o ministro Alexandre hoje cedo. Tá aqui, ó. Eu não consegui enviar, mas a conversa tá aqui, dentro do meu telefone, entendeu? E o que foi pedido? Eles pediam pra gente, pra que enviar, assim, foi um número gigantesco de pessoas que o TSE e o STF colocaram para frente. Na verdade, o processo ele foi ao contrário. O processo se trata, a gente sabe o que é da área do direito, ele se trata de uma investigação, de uma denúncia, e não de um magistrado já dando a sentença e montando todo o processo inverso. Entendeu? Então ele pediu, em um certo momento, para que a gente levantasse todos os processos em andamento, tudo que tinha lá, e até mesmo orientar quem seriam as pessoas que iriam, um pacotinho de 100, 200, seriam denunciadas para serem encaminhados para os TRS. E o que eu falei com o Dr. Paulo Gonê, porque eu não respondi para o Lucas, propositalmente. Eu enviei esses documentos, eles estão aqui, ó. Eu enviei. Aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Eu enviei pro Gonê. Aqui, ó. Pro Gonê, Paulo Gonê. Eu enviei pessoalmente para ele os pedidos que o Moraes combinou com ele e foi através do Lucas, eu enviei diretamente no WhatsApp do Paulo Gonê. Tá aqui, ó. Esse aqui, acho que os senhores conhecem, né? Esse aqui é Paulo Gonê. Vai dar ruim, vai. Entendam, o que o Talhaferro está denunciando é uma coisa que tem impacto sobre todo esse processo desse golpe da Disney. O Eduardo Talhaferro, que era um funcionário do Tribunal Superior Eleitoral, é contatado pelo secretário executivo da Procuradoria-Geral Eleitoral a pedido do apóstata Paulo Gonê, para que eles conversassem sobre um assunto que foi tratado em uma conversa sigilosa entre o próprio Gonê e o Alexandre de Moraes. Então, o que foi pedido nessa reunião? Foi conversado entre o PGR e o ministro do Supremo Tribunal Federal. O que foi? O que o Talhaferro afirma é que o Gonê queria saber quem o Alexandre queria que a PGR perseguisse e denunciasse. E o próprio Talhaferro enviou diretamente ao apóstata Paulo Gonê os pedidos combinados entre ele, Gonê e o Alexandre. Entre ele, o Talhaferro e o Alexandre. Vejam, isso mais do que nunca mostra, sim, que há de verdade uma organização criminosa nesse caso do julgamento do golpe da Disney. Mas organização criminosa não é chefiada por Bolsonaro, composta por Paulo Figueiredo, Almirante Garnier, Braga Neto, sei lá quem. Não. É uma organização criminosa chefiada pelo pseudo-juiz Alexandre de Moraes e composta, dentre outras pessoas, pelo apóstata Paulo Gonê. E eu tenho que dizer, que triste fim para esse apóstata. Ele merece sim mesmo o que está por vir. E o que está por vir? Ora, veremos. Tic, tac. Tic, tac. Veremos. Eu posso dizer, né? Eu terei minha vingança nessa vida ou na próxima, como diz o general Maximus. E agora que tudo isso foi exposto,
todos os políticos da oposição devem encaminhar isso ao Ministério Público. Porque nós estamos falando de apuração de crime. Ah, mas não vai acontecer. Não, mas precisa ser enviado para que os que arquivem também sejam cúmplices. Há um dever moral de exigir a anulação do processo do golpe da Disney. Ah, vai acontecer? Não. Mas tem que pedir, como bem fez a senadora Damares Alves. Porque é absolutamente inaceitável que o promotor do caso e o juiz que vai julgar se encontrem nos bastidores para combinar a estratégia de perseguir pessoas específicas. Ou então isso só era errado na Lava Jato? Ora, a condenação do Lula não teve exatamente isso como uma das bases para sua anulação? Por que então o processo contra Bolsonaro e os demais réus deve continuar? Ora, a oposição, e eu volto a dizer, uma pena que isso tenha acontecido no meio do julgamento. Eu espero, porque o julgamento interrompe hoje, só retoma na semana que vem. Eu espero que a oposição levante um pouco mais essa pauta para dar visibilidade a esse assunto, da mesma forma que o PT e a esquerda fizeram quando isso aconteceu com Lula. Que agora é hora de fazer barulho com essa história. Inscreva-se, curta e compartilhe. Esse é o Radar News Notícias. Nada passa despercebido.